Sim, tudo pronto, tudo preparado. Você vai ouvir mais uma história extraordinária aqui no canal A Verdade de Cada Um, o canal dos mistérios, o canal do Paulinho Boa Pessoa. Impressionante a história contada pelo senhor Antônio Carlos Barbosa, o Toninho Coroinha. Era assim que ele era chamado na cidade, Toninho Coroinha. Ele foi coroinha daquele famoso padre de lá. Foi o padre quem contou para ele todos os detalhes. Só vou adiantar um ponto aqui para que você se prenda nessa história. Você acredita que um homem depois de morto, ele foi meio que desafiado por um vivo? Sabe, o vivo pegou assim a mão dele assim no caixão, segurando, zombando dele, né? Segurando com a mão direita dele, o vivo, na mão direita dele, defunto. Aí ele cumprimentou assim o defunto, como se tivesse fazendo um trato ali. Aí ele disse assim, abusando, tirando um sarro com a cara daquele que estava morto: fechamos negócio, agora sim nós fechamos negócio, seu miserável. E a partir daí, o defunto não abriu mais a mão. Eu vou repetir. A partir daí, o defunto não abriu mais a mão. E aquele cidadão que vivo estava... Bem, você vai ter que ouvir a história. Você vai ter que ouvir a história inteirinha do princípio ao fim. Você vai se impressionar com essa história contada pelo Toninho Coroinha, o Antônio Carlos Barbosa. Tudo bem, Antônio Carlos? Quase que eu coloquei todo o seu nome no plural, hein, Antônio Carlos? Antônio Carlos Barbosa. Ele vem a ser avô da Sandra Mara Barbosa, que ela escreveu a carta em nome do avô. E ela ajudou o avô a relatar os fatos. A história está para lá de interessante. Mas aí tem um desafio, feita pelo Toninho Coroinha e pela neta, a Sandra Mara Barbosa. Será que esta música, Paulinho, que você vai fazer, realmente vai contar a história do meu avô? Ele está doido por essa música. Então ele lança o desafio. Será que a nossa equipe de produção será capaz de fazer uma música que relate a história dele? Ô Sandra, eu não duvido de ninguém dessa equipe aqui. O pessoal aqui é forte. Vamos fazer essa música. Avisa o teu avô aí. Passa o celular para ele, isso. Passa o WhatsApp para ele e diga: vô, o Paulinho Boa Pessoa avisou que vai sair a música do senhor. Tudo pronto, tudo preparado. Então eu digo a você de casa: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a impressionante história de Antônio Carlos Barbosa, aqui no canal A Verdade de Cada Um, já vai começar. Antes, eu quero pedir a você que seja membro do nosso canal, que é a única forma que esse canal tem de crescer, prosperar, é que você se torne membro. Se inscreva no canal, acione o sininho, para que sempre que uma história nova aportar por aqui, você seja comunicado, seja comunicada. Assim sendo, mais um pedido. Você gostaria, tal qual pediu o senhor Antônio Carlos Barbosa, que fizéssemos uma música com a história dele? Você gostaria que nós fizéssemos uma música para você? Você vai dizer pelo nosso WhatsApp como você quer essa música. Fala dos seus filhos? Falará essa música de um irmão, de uma amiga, de um ex-amor, do seu marido, o seu atual amor? Será aniversário de casamento de vocês e você quer dar essa música de presente para ele? É isso? Então entre em contato com o nosso WhatsApp, telefone de São Paulo 951336677. São Paulo 951336677. Mande o tema que a gente faz a história. E você colabora com a nossa equipe. É só mesmo uma contribuição com a equipe de R$50, você faz um Pix. O pessoal aqui fica feliz e agradece. Perfeito?
O Pix é o mesmo telefone do WhatsApp, ok? Isso posto, digo-lhe, prepare agora o coração, porque a história sobrenatural de Toninho, o Toninho Coroinha, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou a Sandra Mara Barbosa e hoje eu estou aqui com meu avô, meu querido vô Toninho, Antônio Carlos Barbosa, para relatar uma história que ele viveu. Então, Paulinho, eu peço licença a vocês, porque a partir de agora, tudo que eu escrever é o meu vô falando aqui comigo, então a narração é toda dele. Vô, tô pronta, pode começar o seu ditado. Ô, minha neta querida, minha neta amada, pois então redija aí pro Paulinho Boa Pessoa, mas diga a ele que no final eu quero uma música que conte a minha história. Começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Antônio Carlos Barbosa, mas todo mundo na minha terra me chamava de Toninho Coroinha. Eu era coroinha. Hoje eu já sou um velho, Paulinho, mas tem uma história que eu ouvi quando eu era menino, coroinha, e que nunca saiu da minha cabeça. Quem me contou foi o meu querido Padre Estevão. Ele era pároco da igreja de Santa Luzia do Vale, uma cidade pequena no interior do Nordeste, cercada por engenhos de cana-de-açúcar, fazenda de gado. Os engenhos também produziam a famosa cachaça. Tinha cachaça para todo mundo, a rapadura e muita moderação em tudo. Eu e os outros coroinhas ficávamos ajudando na missa e às vezes depois do serviço sentávamos assim na sacristia para ficar escutando as histórias contadas pelo Padre Estevão. O padre, ele era um grande contador de histórias. Paulinho, vou ser sincero, até me lembra assim um pouco você, o jeito de contar a história. Então, numa noite, ele contou aquela história impressionante. Foi depois da missa. Ele adorava conversar, tomando sempre o seu cálice de vinho. E ele dizia antes de cada história: meninos, vocês não podem tomar do vinho, nem do vinho do padre, a não ser um golinho só, que depois eu vou conceder a cada um de vocês. Mas hoje eu quero contar o que se sucedeu comigo naquela noite. E o padre contava. Numa noite em que ele dizia ter vivido aquilo tudo de perto e com os próprios olhos. Ele começou dizendo assim: Toninho, meu coroinha predileto, você sabe que dizem que o coisa ruim não morre nunca. O coisa ruim você sabe quem é. É ele mesmo, o capeta, o diabo. Dizem que ele não morre, talvez seja verdade. Até porque, se o diabo existe, maior do que ele é Deus. Então, para combater o diabo tem sempre o bem. Para combater o mal, existe sempre o bem. Mas eu vou contar. Na região em que eu estava sendo padre, era uma região distante da minha terra natal, posso lhe garantir. Havia um fazendeiro ali muito rico. O nome dele é Eustáquio Brandão. Era dono de uma fazenda. Ele era tão rico que ele colocou o nome dele, o nome da fazenda dele, ele colocou Fazenda Próspera. Fazenda Próspera. Que era uma fazenda para prosperar,
fazenda era imensa. O olho da gente se perdia no milharal que não tinha fim, no canavial que não tinha fim. A fazenda dele era muito grande. Nos canaviais que pareciam não ter fim, rebanhos de gado espalhados pelas pastagens. Olha, aquilo era um colosso de se ver e de se sentir. Deveras, o tal do Eustáquio Brandão era rico de verdade, mas as riquezas ele podia até ter de sobra. Agora bondade, aquele homem não tinha nenhuma, não tinha bondade nenhuma. Os trabalhadores da fazenda próspera, eles viviam pior que escravos, trabalhando de sol a sol, cortando cana, tirando o leite da vaca, cuidando de tudo, fazendo queijo. E quando chegava o final do mês, na hora de receber pagamento, descobriam que não tinham um tostão para receber. Nada, pelo contrário, estavam devendo na fazenda. É que o fazendeiro maldoso, o velho Eustáquio, ele vendia mantimentos para os empregados no armazém da própria fazenda. Tudo na famosa caderneta. Só que, olha que interessante, Coroinha, Toninho e os demais que aqui estão. Olha que coisa interessante. A caderneta não tinha cópia, só tinha dele. Então, o empregado ia lá, comprava, marcava na caderneta dele, patrão. Só que o que ninguém sabia é que ele colocava depois o preço das coisas. Então a pessoa levava 1 quilo de carne seca, um garrafão de cachaça, litros e galão de óleo, arroz, levava o que precisasse. O café, às vezes, apenas torrado, às vezes já vinha torrado e moído. E sempre ele colocava o preço exorbitante que queria. Então, nas contas dele, patrão, sempre o empregado estava devendo alguma coisa. Assim, ele mantinha todo mundo como escravo dele, sabe? Todo mundo ali devia para ele. Trabalhava igual um condenado. E na hora de receber, nada. E a fazenda próspera, mais próspera do que nunca, era guardada por vários capangas armados, homens que não faziam pergunta antes de puxar o gatilho. Qualquer forasteiro curioso era enxotado dali, tudo amando de Eustáquio fazendeiro, Eustáquio Brandão. Ele era temido em toda a região. Ele tinha um irmão, e o irmão desse fazendeiro, ele era deputado. Até por isso eu prefiro não dizer o nome real desse deputado. Mas era um sujeito da política, deputado. O homem era bom de discurso, falava muito bem, prometia muito, mas se metia em negociata, em promessa que jamais era cumprida. Ele era deputado estadual e usava o dinheiro do irmão para fazer as campanhas dele. O irmão contribuía com ele, sim, contribuía lá com um valor para a eleição, mas também era beneficiado pelo deputado. Era uma troca que havia entre eles. Os dois não tinham afeto nenhum um pelo outro. Falar assim que um irmão gostasse do outro, eu estaria mentindo. Era tudo interesse. O deputado porque queria continuar sendo deputado e precisava de dinheiro para as campanhas. O fazendeiro porque ele queria a fazenda próspera com cada vez mais gado e plantação e empregado, que ele fazia daqueles empregados verdadeiros escravos. Mas mantinha um acordo assim silencioso entre eles, embora amor ali não existisse. O fazendeiro, o Eustáquio Brandão, era um homem muito apegado e amante era do dinheiro. E o deputado era aquele que
também amava ser político e protegia o irmão dos negócios sujos que ele vivia a fazer. Mas eu, coroinha Toninho, lá no meu confessionário, eu certa vez ouvi a confissão do irmão desse fazendeiro, o deputado. Ele confessou a mim que ele rezava toda noite para o irmão dele morrer logo. Porque ele sabia a fortuna gigantesca que o irmão tinha acumulado. E vou dizer uma coisa, o irmão acumulava tudo aquilo em ouro. Não, ele não guardava dinheiro de papel, não. Comprava pequenas barras de ouro, ele comprava muita joia, ou seja, a riqueza, o fazendeiro, ele transformava tudo em ouro. Era a base da riqueza dele. E foi aí que começaram os boatos. Diziam que o deputado ele estava colocando pequenas doses de veneno na cachaça que o irmão tomava todas as noites. Ele ia visitar o irmão, ia lá com essa desculpa, não, porque eu estou com saudade, como é que você está? E ele aproveitava uma distração para colocar na bebida do irmão um golinho, uma gotinha daquele veneno. Se isso é verdade ou mentira, ninguém pôde provar. Mas fato é que o fazendeiro, ele morreu ainda relativamente jovem, de uma doença horrorosa no estômago, que o fez agonizar por dias, e depois empregados testemunharam que ele chegou a vomitar sangue, além de obrar sangue por dias seguidos. Só que antes dele morrer, o fazendeiro, o Eustáquio, fez algo estranho. Ele, sentindo que de fato morreria, ele vendeu todas as propriedades dele. Vendeu a fazenda próspera. Sim, ele tentou pegar um bom valor por ela, mas com a fazenda valia muito mais do que ele poderia supor ou imaginar. Ele acabou fechando o negócio até por um valor menor. Ele tinha pressa, ele queria vender. Aí, com o dinheiro, terrenos que ele tinha no município, na cidade, casas, etc., os bois, ele vendeu tudo. Impressionante, parecia que ele tinha certeza absoluta de que morreria. Foi vendendo tudo. E ele transformou todo esse dinheiro em ouro, joias. Ele gostava era de ouro. Ele gostava era das barras, dos tijolos de ouro. Transformou aquilo tudo em ouro. E depois ele registrou um testamento no cartório da cidade e nomeou o padre Estevão, esse aqui que vos fala, como responsável pelo inventário. Sim, nós, os padres, sempre tivemos muita influência, a Igreja Católica idem. E no testamento havia um pedido estranho, esquisito. Ele queria, isso é o fazendeiro Eustáquio, ele queria ser sepultado, enterrado, com várias sacolas dentro do caixão. Disse que aqueles eram objetos pessoais, cartas e etc., que precisavam ser todos enterrados com ele. Muito bem, até aqui vocês estavam ouvindo a narração do padre Estevão. E agora é o meu avô falando. Então prestem atenção. Fala, avô Antônio, pode falar. Pois é, minha neta, o padre contou pra gente que achou aquilo estranho. Mas ele era o responsável, né? Pelo inventário, então ele teria que respeitar. Pedido de morto é sagrado, disse o padre para nós.
Coisa de dias depois, o tal do fazendeiro Eustáquio abotoou o paletó, como a gente falava no sertão nordestino. Morreu. Só que aí o padre era responsável por colocar aquelas sacolas todas no caixão. Só que o caixão ficou pesado demais, era muito ouro, sabe? Muito mais pesado do que o corpo deveria estar. Então, o padre foi alojando tudo ali no caixão do fazendeiro Eustáquio, mas olha, o caixão ficou extremamente pesado. Tiveram que reforçar o fundo do caixão com uma outra madeira. Até um marceneiro foi contratado especialmente para fazer o serviço. Foi um sacrifício para carregar, viu? Esse fazendeiro até a sepultura. Acontece que dias depois da morte, o deputado, o irmão dele, apareceu lá na igreja, nervoso, querendo saber da herança. Ô Padre Estevão, e a herança de meu mano, meu irmão? O padre respondeu então para o deputado: olha, Arnaldo, seu irmão, ele vendeu tudo que tinha, ele vendeu em vida e não deixou nada, o senhor acredita? O deputado virou uma fera, ficou furioso, mas depois de investigar, descobriu algo. As tais sacolas tinham sido enterradas com o corpo. Quem contou para ele? Ninguém sabe. Suspeitaram do coveiro, sabe? O coveiro do cemitério era um senhor chamado Inácio. O pessoal chamava de Ignácio, porque o nome dele se escrevia com o I e G mudo. Ignácio, o coveiro. E dizem que este coveiro, ele era muito interessado em ganhar um dinheirinho. Então, o que o padre comentou, a suspeita era de que Ignácio teria recebido um dinheiro do deputado e acabou entregando para o deputado. Olha, eu desconfio, viu, deputado, que o finado seu irmão, ele foi enterrado com alguma coisa de muito valor, porque o caixão, olha, se eu contar, foram necessários 10 homens revezando entre eles para poderem arrastar o caixão até a sepultura. Eu tenho lá minhas desconfianças. Eu acho que o seu irmão, pelo jeito, ele foi enterrado com uma fortuna, um tesouro. As tais sacolas de ouro tinham sido enterradas com o corpo. E naquela mesma semana, numa madrugada silenciosa, alguém pulou o muro do cemitério. Era por volta de 2 horas da manhã. O homem que pulou o muro do cemitério levava consigo uma pá e um pé de cabra. Era o próprio deputado Arnaldo. Aí ele começou a cavar a cova do irmão falecido, cavou por quase 1 hora, até que ele alcançou o esquife, o caixão. Abriu a tampa do caixão com a alavanca, o pé de cabra, afastou o pano, na verdade o véu, que cobria o rosto do morto, e murmurou: seu miserável, seu munheca. Aí ele começou a procurar dentro do caixão, tal qual desconfiava o coveiro Ignácio. Ele começou a procurar e logo ele encontrou as sacolas. Eram sacolas e mais sacolas, e dentro delas ele conseguiu
detectar, apesar do escuro, o brilho do ouro, o brilho das joias, o brilho das moedas de ouro. E rindo como um demônio satisfeito, ele jogou as sacolas para fora da cova. Ele estava lá dentro. Ele foi jogando as sacolas para fora da cova. Uma após outra, uma após outra. Mas antes dele sair, ele resolveu zombar do irmão. Aí ele pegou a mão fria do cadáver, pegou a mão fria do defunto e apertou a mão direita dele, apertando a mão do defunto. E aí ele falou com sarcasmo, com ironia: obrigado, meu querido irmão avarento. Estou ajudando você. Assim, a sua alma chega mais leve no inferno. E ria, ria, ria. Mas nesse momento aconteceu algo que, de acordo com o padre Estevão, jamais deveria acontecer com um homem vivo. O deputado tentou soltar a mão, aquela mão direita dele que ele havia dado, segurando a mão do irmão dele, que estava morto. O deputado tentou soltar a mão, mas quem disse que ele conseguia? A mão do morto havia apertado a mão dele e segurado de uma tal forma que, quando ele olhou para o rosto do irmão, ele viu algo se formando nos lábios pálidos do cadáver, um sorriso. Sim, o cadáver começou a sorrir, um sorriso torto, maligno. E então, de acordo com o padre Estevão, conforme ele nos contou, naquela noite, o morto abriu a boca e disse com uma voz que só o deputado pôde ouvir. Não foi só o deputado. O padre também escutou. Não precisa agradecer, meu irmão. Eu é que agradeço por você vir fazer essa viagem comigo. Naquela mesma madrugada, perto das 3 horas da manhã, uma outra pessoa estava lá dentro do cemitério. Sabe quem era? Isso mesmo, minha neta esperta. Era ele, o padre Estevão. Ele, desconfiado das perguntas feitas pelo deputado, depois soube que o deputado havia estado com Ignácio Coveiro. Ele apertou o coveiro e nem precisou suborná-lo. Bastou que ele dissesse ao coveiro que, se ele não falasse a verdade, a alma de Ignácio iria direto para o inferno. E o Ignácio contou tudo. Então, era o padre Estevão que estava lá dentro do cemitério naquela hora. Na mesma madrugada, perto das 3 horas da manhã, ele, vestindo a sua batina preta, padre Estevão, ele levantou as mãos para o céu e agradeceu a Deus Nosso Senhor, porque sequer foi necessário que ele usasse o punhal que tinha levado preso à cintura. Caso necessário fosse para impedir o roubo, ele disse que não hesitaria em tê-lo usado. Antes de tocar na primeira sacola de ouro, ele espiou dentro da cova. E aí ele viu 2 mortos. Um era o fazendeiro, que já tinha morrido havia alguns dias e cheirava mal. E o outro era o irmão dele, o deputado. Eles estavam de mãos dadas. Mas as sacolas estavam do lado de fora. O padre pegou todas, jogou por cima do muro do cemitério e depois transportou tudo para a igreja. Lembro que, quando ele contou isso, o padre Estevão fez uma pausa longa
E depois disse que aquela noite ele se ajoelhou diante do altar e agradeceu a Deus e Nossa Senhora, porque agora ele poderia ajudar os pobres da cidade a concluir suas casas, construir outras casas, reformar as casas, comprar medicamentos, remédios, inclusive ajudar muita gente que tinha sido empregada do fazendeiro Eustáquio e que estava atravessando um momento delicado e difícil. Ele usaria aquele ouro para dar comida aos necessitados. E agradeceu também por não ter precisado usar o punhal, não ter necessitado assim sujar a sua mão de sangue. Porque, se fosse preciso, disse ele, eu teria usado, viu, coroinha Toninho? Eu teria usado. No dia seguinte, o corpo do deputado foi encontrado morto dentro da cova do irmão. O médico da cidade registrou a causa-morte como infarto. E até hoje, lá em Santa Luzia do Vale, o povo ainda fala daquele acontecimento. Chamam aquilo de o caso do cemitério da Fazenda Próspera. E eu nunca esqueci da última frase que me foi dita, minha neta, pelo padre Estevão naquela noite. Ele fez o sinal da cruz 3 vezes e falou baixinho: coroinha Toninho, Deus escreve certo por linhas tortas, porque o bem e o mal são apenas 2 lados da mesma moeda. Não importa se a moeda é de ouro ou de latão. Para que seja moeda, ela sempre haverá de ter 2 lados. Guarda isso na sua mente, coroinha Toninho. E essa história estás devidamente autorizado a contar a quem quiser. Pode dizer, eu não fiquei com uma moeda. Nenhuma eu fiquei. Mas eu fiz questão de dividir toda aquela fortuna com o povo que precisava daquilo, pelo menos para sobreviver. E assim puderam viver mais em paz e felizes. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, foi assim que o meu querido avô, Antônio Carlos Barbosa, narrou essa história. E aí eu fiz uma pergunta para ele, porque eu fiquei curiosa. Ô vô, e com respeito à mão do deputado que ficou presa na mão do irmão defunto, houve algum sinal disso? Disse o meu avô, rindo do jeito que ele gosta. Eu tinha certeza que você, minha neta, não deixaria isso passar em branco. Eu sei da sua curiosidade. Pois bem, eu disse que o doutor, o médico, teve que assinar lá o óbito como causa-mortes um infarto do miocárdio. Mas, observe, aquele defunto, o deputado Arnaldo, lá no caixão dele, estava sem a mão direita. E o médico já havia dito a padre Estevão o que padre Estevão já desconfiava. O defunto não soltou a mão do irmão em nenhum momento, e não houve quem conseguisse arrancar a mão dele de lá. Aí o médico só tinha uma alternativa: amputar a mão, para que o corpo pudesse ser velado e sepultado. E você sabe que médico, quando só tem uma alternativa, ele não a despreza. Foi nessa hora, sabe, Paulinho Boa Pessoa, que eu agradeci o meu avô por contar essa história. E depois que ele contou, eu fiquei pensando: nossa, 2 homens sérios contaram essa história. O padre Estevão
e o meu avô. Então, isso só pode ser real, só pode ser verdade. Embora, quando eu conto essa história, tem gente que fala: mas, ô Sandra Mara, isso é lenda do sertão. Que eu saiba, isso é uma história real do sertão. Vou ficar aguardando os comentários de todos vocês. E lanço aqui o desafio, Paulinho. Será que haverá uma música capaz de contar, recontar essa história? No sertão de terra quente, numa vila esquecida, havia um homem de ouro, mas com a alma perdida. Na fazenda próspera reinava, sem piedade ou compaixão, quem trabalhava pra ele carregava só a prisão. E quando a morte chegou na porta daquele avarento, enterrou com ele a fortuna num silêncio de tormento. Mas quem conhece a cobiça sabe o peso da ambição. E naquela noite escura, no cemitério do sertão, dois irmãos desceram juntos para a mesma escuridão. Quando a mão do morto fechou, ninguém mais conseguiu tirar. Dizem que no fogo eterno eles foram caminhar, de mãos dadas pro inferno, sem jamais se separar. O deputado ganancioso foi cavar o próprio sangue, procurando ouro e joia sem temer o que alcance. Abriu a tampa do caixão, rindo feito tentação, mas o morto respondeu com o silêncio da maldição. Quando tentou se soltar, seu destino já estava escrito. A mão fria do cadáver segurava seu delito. Nem médico conseguiu separar aquela união. E naquela noite escura, no cemitério do sertão, dois irmãos desceram juntos para a mesma escuridão. Quando a mão do morto fechou, ninguém mais conseguiu tirar. Dizem que no fogo eterno eles foram caminhar, de mãos dadas pro inferno, sem jamais se separar. E até hoje naquela terra, quando a lua vem brilhar, o povo conta essa história pra ninguém mais duvidar. Que riqueza sem justiça pode a alma condenar? Pois dois irmãos naquela noite foram juntos se encontrar, de mãos dadas para sempre, no inferno a caminhar. Ha 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 ha!